Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao 2. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e será perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e será perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quantos podem aplaudir a palavra do Deus vivo? Aleluia! Amados irmãos, Deus, ao firmar o seu pacto com Abraão, ao firmar a promessa com Abraão, Deus dá esta palavra a Abraão. Ela é uma ordem, é um pedido que Deus faz a Abraão. Deus pede a Abraão que Abraão reconheça diante de quem ele está. Deus se apresenta a Abraão dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus, eu sou. Eu já falei sobre isso alguma vez, já preguei aqui sobre isso. O único que pode se declarar assim é Deus. Ele é o único que pode se declarar: eu sou. O Deus eu sou apresenta-se a Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí Deus dá uma direção a Abraão. Deus dá uma direção, Deus dá um norte, Deus dá um caminho a Abraão. Deus diz a ele: anda em minha presença. Uma das piores coisas que pode acontecer é nós perdermos a direção e o rumo da nossa vida. Uma das coisas mais conflitantes é quando nós perdemos o rumo da nossa vida. Não sabemos de onde estamos vindo, não sabemos para onde estamos indo. Talvez um dos maiores caos que existe na humanidade, uma das maiores dores da humanidade, é as pessoas nascerem, crescerem e viverem sem encontrarem um sentido para a sua vida. Por isso que eu não quero atacar ninguém, cada pessoa é livre para crer ou não crer. Mas por isso que a vida de uma pessoa que se diz ateu, que não crê em Deus, é uma vida tão vazia, é uma vida tão sem sentido. Porque você não sabe de onde veio, ou não sabe por que veio, tampouco sabe para onde está indo. Mas quando você crê naquilo que Abraão cria, e você tem um encontro com Deus, como Abraão teve um encontro com Deus, e você se relaciona com Deus, que é todo-poderoso, este mesmo Deus, ele torna-se o sentido da nossa vida, e ele nos aponta uma direção. E qual é a direção? A maior direção que Deus nos aponta é a direção para andarmos na sua presença. A presença de Deus não é para poucos. O catolicismo, por exemplo, acredita que a presença de Deus é apenas para os clérigos, apenas os arcebispos. A alta cúpula da Igreja Católica acredita que apenas os arcebispos, quando se reúnem, eles podem desfrutar. Houve um outro movimento, chamado movimento carismático, que eles começaram a acreditar de uma forma diferente. O movimento pentecostal, ele restaurou em nós a certeza de que a presença de Deus não é para poucos, não é para alguns, não é para os clérigos, não é para os pastores. A presença de Deus é para todos. Porque há um chamado de Deus para nós. E o chamado de Deus é para andarmos e desfrutarmos da sua presença. Mas para desfrutarmos da presença de Deus, precisamos estar andando nela. Deus, ao firmar a sua aliança com Abraão, ao firmar o seu pacto, o seu concerto com Abraão, Deus diz a ele: Abraão, ande na minha presença. Eu quero te dizer nessa noite
Que a vontade de Deus não é que você tenha uma vida religiosa. A vontade de Deus não é que você venha num culto uma vez por semana. A vontade de Deus não é que você desfrute dele apenas em alguns momentos. A vontade de Deus é que você ande na presença dele, andando na sua palavra, andando nos seus princípios, andando em obediência a ele, sobretudo andando na plenitude do Espírito Santo que foi dada e derramada a todos nós. Nós somos chamados como igreja a andar na presença de Deus. Tendo dito isso, o tema dessa noite é a insubstituível presença de Deus. Porque nós vivemos num tempo, e a geração ao qual estamos vivendo, é uma geração que as coisas são feitas, são criadas para serem substituídas. Você parar para pensar, quase tudo que tem dentro da sua casa é feito para ser substituído. Você coloca uma lâmpada, mas você sabe que depois de um tempo você vai ter que substituir aquela lâmpada. Você coloca um chuveiro, e às vezes a gente se alegra quando consegue comprar um chuveiro um pouquinho melhor. Eu sempre digo, tem duas coisas que na casa precisa ter. A gente precisa dormir bem e tomar um banho quentinho. Então, mesmo que a gente invista num chuveiro um pouco melhor, não importa o chuveiro que você colocar, você sabe que em algum momento você vai ter que substituir aquele chuveiro. E aí, se você tem pessoas na sua casa, como a minha filha Rafaela, que fica acho que 1 hora tomando banho, o chuveiro não dura muito tempo mesmo. Acontece esse problema na sua casa também? Quantos o chuveiro estraga de tempo em tempo? Aí troca a resistência, não adianta nada. São problemas que acontecem conosco, amém? Mas vamos recapitular. Se nós observarmos quase tudo que tem dentro da nossa casa, o que temos lá, em algum momento, vai ter que ser substituído. As coisas são feitas para serem substituídas. O problema é que aquilo que antes era feito para durar, né? Os carros antes duravam mais. Os carros duravam mais. Hoje tudo é feito de plástico, tudo é feito para durar pouco. O problema é que não são só as coisas hoje que estão se tornando substituíveis. Hoje em dia as amizades se tornaram substituíveis. Nunca vou me esquecer que meu pai tinha um amigo que eles ficaram 23 anos, parece, sem se ver. Seu Décio. Era um tio para mim. Mas o meu pai e o seu Décio ficaram 23 anos sem se ver. Por causa das coisas da vida. Ele foi morar fora do Rio Grande do Sul. Depois de 23 anos, o seu Décio voltou. E ele foi lá em casa e ele chegou. Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorar na vida, quando meu pai viu o amigo dele. Meu pai se emocionou de ver aquele amigo. O amigo chorou quando viu meu pai. E a minha mãe conta isso também. E eles passaram aquela noite toda conversando, a madrugada toda conversando. Daí foram dormir, quando amanheceu o dia, dormiram um pouco, acordaram e voltaram para conversar. Porque eles tinham 23 anos de conversa para botar em dia. E o mais espantoso que o meu pai e o seu Décio eram tão amigos, que eu perdi meu pai por um câncer de garganta. E sabe como é que o amigo dele morreu? Também com câncer de garganta. Eu disse, mas vai ser amigo assim, morre da mesma doença. E nunca vi o meu pai e aquele amigo brigarem. Parece que antigamente até as amizades duravam mais. A gente olha para os relacionamentos do passado. Irmãos, agora está se tornando quase extinção. Eu acho que daqui a algum tempo eles vão levar para o zoológico, né? Aqueles casalzinhos são casados há 50 anos. Eles vão colocar lá no zoológico, lá vai ser... Ou vão colocar no museu, peça de museu, de zoológico, que é coisa rara. Casal 20 anos, 30 anos, 50 anos. Então o problema é que até um pouco tempo as coisas estavam sendo criadas para serem substituíveis. O problema é que agora as pessoas também se tornaram substituíveis. As pessoas estão desfazendo amizades de anos. Pessoas estão desfazendo amizades maravilhosas por causa de política. Tem gente que está deixando de ser amigo por causa de política. Porque eu voto no fulano é ladrão todos são, né, mano? Brigar por causa de política não dá. Tem um mais ruim e outro menos ruim, mas brigar, deixar de ser amigo, não falar mais com um parente por causa de política, não. Não é, tem a sua opinião, né? Coloca a sua opinião. Eu tenho a minha opinião. E eu sou um cara que eu não escondo as minhas opiniões, coloco lá a minha opinião.
Mas eu jamais vou brigar com qualquer um ou perder uma amizade por causa de política. Então tudo está se tornando substituível. Nós estamos substituindo até as pessoas. Nossos relacionamentos se tornando substituíveis. Os nossos sentimentos estão se tornando substituíveis. Mas a igreja tem que estar além disso. Existe algo e existem princípios que eles não podem ser substituídos. Existe algo que não pode ser substituído. E eu não quero colocar aqui julgo sobre ninguém nessa noite. Porque talvez você teve relacionamentos rompidos. Talvez você teve que se afastar de pessoas. Não quero colocar julgo sobre você, não. Não se trata disso. Eu quero nessa noite, através do Espírito Santo, dizer para você que embora hoje muitas coisas estão se tornando substituíveis, as coisas, pessoas, até relacionamentos, existe algo que é insubstituível na nossa vida. E sabe o que é? É a presença de Deus. Porque quando queima uma lâmpada, você pode colocar uma lâmpada nova no lugar. Você desfaz uma amizade, até você pode fazer um outro amigo. E a presença de Deus, irmãos? Tem como trocar a presença de Deus por outra coisa? Você pode dizer assim, não, eu vou me afastar de Jesus. Tudo bem, você vai se afastar de Jesus, mas o que você vai colocar no lugar? Você vai perder a presença de Deus, e o que você vai colocar no lugar? Coisas você substitui. Pessoas, por mais difícil possa parecer, pessoas passam. Mas a presença de Deus, ela é insubstituível. Não existe nada que se equipare, nada que se iguale, não existe nada que você perdendo a presença de Deus, você possa colocar no lugar. Você pode estar um dia ter experimentado a presença de Deus e ter se afastado dela e ir para a noite. Dizer, não, está tudo bem. Agora eu me afastei, eu me desviei, mas eu estou indo lá dançar um vaneirão. Eu estou aproveitando a minha vida. Mas quando as luzes se apagam e você vai para a sua casa, você está vazio, está oco e está se sentindo angustiado. Você pode tentar substituir, dizendo, não, eu estou longe de Deus, mas não, eu vou curtir, tentar substituir a presença de Deus pelo álcool, por qualquer outra coisa. Mas quando o efeito das coisas passa, a pessoa continua vazia, sem sentido. Porque a presença de Deus, escute a voz de Deus nessa noite. Se existe algo que é insubstituível, é a presença de Deus, porque nada é igual, nada se compara, nada se equivale. Quando você já teve a presença de Deus na sua vida, ela ocupa um lugar na sua vida, e nenhuma outra coisa que você tentar colocar para preencher, vai preencher, porque a presença de Deus é insubstituível. Quem está entendendo, aplauda o Senhor nosso Deus essa noite. Na primeira domingo eu falei de Moisés, que Deus está apontando para ele a terra da promessa. Diz que os cachos de uva, e uva é bom, se uva pequenininha é bom, diz que os cachos de uva tinham que carregar nas costas. Não vou dizer que é um caixão, porque você vai pensar que é um caixão de colocar morto, mas era um caixão de uva. As uvas tinham que ser transportadas nas costas por uma vara. A terra era terra maravilhosa, próspera. Deus estava apontando para a terra da promessa. Sabe o que Abraão disse? Senhor, não me interessa a terra da promessa. Sabe o que disse Moisés? Não me interessa a terra da promessa. Eu não sairei deste lugar se a tua presença não for comigo. Eu fico aqui no deserto. Eu fico no deserto, mas eu não abro mão da tua presença, porque a tua presença é insubstituível. Ela é insubstituível. Insubstituível.
Não podemos substituir a presença de Deus por nada. Nada se equivale, nada se equipara, nada é igual à presença de Deus, amados irmãos. Não abra mão da presença de Deus por nada na sua vida. Não há o que o mundo possa te oferecer, não há o que as pessoas possam te oferecer, não há nada que possa preencher a tua vida além da presença de Deus. E eu quero aqui mostrar para você, compartilhar com você 5 princípios pelas quais a presença de Deus é insubstituível. Eu afirmo para você categoricamente, olhando para a palavra, de acordo com a palavra de Deus, que a presença de Deus é insubstituível. E o primeiro princípio que me faz compreender que a presença de Deus é insubstituível, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Olha lá, o homem é rápido. Diz assim, olha só o convite do Senhor. Ele diz assim, ó: vinde a mim, vinde para a minha presença, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele chamou, vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vos aliviarei. E aí, no versículo de número 29, ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas. Existe esse tema, ele é recorrente nas minhas mensagens. Porque quando eu falo da presença de Deus, eu quero te levar a entender que a presença de Deus, e esses 5 princípios que eu vou apontar para vocês, eles resolvem as 5 maiores dificuldades que eu encontro nas pessoas nos dias de hoje. Ele resolve as 5 maiores dificuldades que eu tenho notado que as pessoas têm vivido nos dias de hoje. Sabe qual é? E esse tema é recorrente, porque eu tenho dito que um dos maiores males do tempo que estamos vivendo é que as pessoas estão com um cansaço crônico. Quantas vezes eu já falei isso? Uma das coisas que como pastor eu mais escuto, eu mais ouço, é as pessoas dizerem, bah pastor, eu estou tão cansado. Bah pastor, eu ando cansado. Tem gente que chega segunda, sai, tem uns que tem essa oportunidade, sai na sexta-feira do trabalho para voltar na segunda. Tem gente que folgou sábado, domingo, e na segunda já chega cansado. Está se fingindo? Está mentindo? Não, está cansado mesmo. Tem gente que fica 30 dias de férias, volta no primeiro dia já está se sentindo cansado. Porque não é um cansaço físico, existe um cansaço crônico, que é um cansaço já emocional. Amados, nas empresas, hoje nos lugares, é muita pressão, é muita disputa. As pessoas foram treinadas para disputarem umas com as outras. Sempre tem um querendo derrubar alguém, sempre tem um tentando trapacear o outro, sempre tem um mentindo para o outro, sempre tem um tentando colocar um amigo no seu lugar, na sua vaga. Estou mentindo ou não? Não é assim? Os ambientes de trabalho hoje são tóxicos. Os ambientes de trabalho hoje são pesados. É muita competição, é muita briga. Então esses ambientes às vezes cansam mais as pessoas do que o trabalho em si. Esses ambientes cansam mais as pessoas do que o trabalho em si. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós como igreja fomos chamados a andar na presença de Deus. E Jesus disse, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado. E ele diz, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso. Olha para quem está do outro lado e diga assim, ó, a presença de Deus é um lugar de descanso. Eu sempre faço essa brincadeira. Imagina só, você tem um caminhãozinho, uma caminhonete, e você passar e ver alguém carregando nas costas um saco pesado. Você está indo ali e vê a pessoa carregando a carga pesada. Você fica com uma pena da pessoa. Coitado, carregando aquele peso. Separa o carro, desembarca aí. Eu vou te dar uma carona. Você está cansado. Aí você arranca o caminhãozinho ou a caminhonete
A pessoa está na caçamba lá atrás, aí você começa a andar, daqui a pouco você olha pelo aquele espelhinho que tem no meio ali, você olha da pessoa lá na caçamba com um saco nas costas ainda. Você vai dizer, esse bicho está doido. Você vai parar o carro e vai dizer, joga esse peso aí dentro da caçamba. A caçamba é para carregar o peso. Sim ou não, gente? Mas tem cristão que está agindo assim, irmãos. Jesus há mais de 2000 anos atrás diz, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Há mais de 2000 anos atrás Jesus já nos chamou, e você ouviu esse chamado, e você ainda não aprendeu a descansar em Deus. Anda com a alma preocupada, perturbada, sobrecarregada, sem ter paz, tentando resolver coisas que você já viu que humanamente você não consegue, brigando por coisas que você sabe que não adianta você brigar, tentando fazer pessoas te ouvirem, que você sabe que não vão te ouvir. E Deus está dizendo, não, o que você tem que fazer é descansar na minha presença, é entregar para mim, porque eu chamei você, e a minha presença é um lugar de descanso. Amados, Deus está nos chamando a andar na presença dEle, e quem anda na presença dEle, aprende a descansar. Amados, só Deus sabe. Como quem vê o ofício pastoral, vê o pastor pregando aqui no púlpito, pensa que a vida do pastor é só pregar aqui. É tanta reunião que você não faz nem ideia. É reunião na sede Charqueadas, é reunião lá na Terceira, é reunião na sede em Porto Alegre. É muito serviço, é muita reunião. Reunião. E às vezes o bispo ainda me liga para me passar uns serviços extras ainda. Eu sou Flávio, você pode fazer tal coisa? Ah, sim, senhor. É o bispo, né? Como é que eu vou dizer não para o bispo? A minha autoridade espiritual. E tantas coisas para lidar, tanto problema para resolver, tantos ministérios, tantos conflitos. Se eu não aprendesse a descansar em Deus, eu já tinha morrido de um infarto. Mas se existe algo que eu aprendi, é não me chatear com cara feia, é não me incomodar com quem está incomodado. Se existe uma coisa que eu aprendi, é descansar e entregar tudo para Deus e confiar nele. Porque Ele me chamou para andar na presença dEle. E quando eu ando na presença dEle, eu aprendo a descansar, eu aprendo a confiar, eu aprendo a entregar. Salmo 91, versículo de número 1. Salmo 91 é um salmo maravilhoso. E uma vez eu fiz uma campanha só do Salmo 91, versículo 1. Olha para nós ali, Caína. Salmo 91, versículo 1, ele diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Presença de Deus, irmãos? Habita onde? A presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que ele vai fazer? Descansará. Olha para quem está do outro lado e diz assim, ó: então descansa em Deus. Aplauda o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite. Então, a presença de Deus, ela é insubstituível, porque ela é um lugar de descanso e ela resolve esse problema crônico dos dias que estamos vivendo, onde as pessoas têm se sentido todas cansadas. Você acha que eu não vejo? Hoje é domingo, tem gente que está de arrasto no culto. Amém. A presença de Deus vem para nos fazer descansar. É hora de descansar em Deus, é hora de dormir melhor, é hora de comer melhor, é hora de descansar na presença do Senhor. A presença de Deus, ela é insubstituível, mesmo no Salmo 91, deixa aberto. A presença de Deus, ela é insubstituível na nossa vida, e ela resolve também um dos maiores problemas da geração que estamos vivendo. Além desse sentimento de cansaço crônico, também nos dias de hoje, existe um sentimento de insegurança geral.
nós não nos sentimos totalmente seguros. Você, mulher, tiver que descer de um ônibus de noite para ir para sua casa, você se sente segura? Nós sentimos seguros de andar nas ruas? Nós sentimos segurança do futuro, das coisas que estão acontecendo? Há também nos dias que vivemos um sentimento de insegurança. As pessoas se sentem inseguras. Mas a presença de Deus, além de ser um lugar de descanso, ela é um lugar de segurança. Versículo 2, olha só, mesmo Salmo 91. Olha o que o Senhor diz, preste atenção, olhe para cá. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Até o versículo 7. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Não terás medo de terror da noite, nem de seta que voa de dia, nem de peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, ele está falando contigo. Não diga para essa pessoa, diga assim, ó, ele está falando contigo. Mas tu não serás atingido. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte? Olha a promessa. Está no Salmo 91 que fala da presença de Deus. E habitamos na sua presença. A presença de Deus é insubstituível, porque ela traz para nós descanso. E a presença de Deus é insubstituível, porque ela traz para nós segurança. Já contei isso uma vez, eu tinha um vizinho, que um dia meus cachorros começaram a latir. Eu, esse cachorro latindo, daqui a pouco eu comecei a ouvir aquele grito, ô vizinho, ô vizinho. Levantei e fui lá ver. Estava ele na cerca, um 38 na mão cromado, brilhando no escuro. Tu não viu um vulto aí? Eu, vulto? Não vi. Eu vi um vulto, passou correndo e pulou aqui. Falei, não, aqui não passou nada, vizinho. Pode voltar a dormir, pode ficar tranquilo. Que Deus está cuidando de tudo. Então tem um... Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, não tem que cuidar da sua casa. Não interprete isso. Estou dizendo para você que você não tem que fechar a porta da sua casa. Mas tem gente, amados irmãos, que nessa ânsia de tentar resolver o problema da insegurança, coloca câmera, cerca elétrica, isso, aquilo. Mas mesmo assim, se sente inseguro. Eu não posso dizer que nenhum mal nunca vai acontecer na minha vida. Agora eu sei de uma coisa, nada acontecerá comigo, se Deus não o permitir. Porque a minha vida está nas mãos dEle. Eu vivo em segurança, porque eu aprendi a andar na presença de Deus. Quando você anda na presença de Deus, você está aqui, Deus está cuidando da sua casa lá agora. Pastor, mas um ladrão levou o que era meu. Então Deus te usou para abençoar uma família, abençoar alguém. Mas o ladrão, pastor, não sei. Encara desse jeito. Se Deus permitiu, permitiu. Mas ninguém vai tomar o que é teu sem Deus permitir. E se alguém levar uma coisa tua, Deus vai fazer vir 10 na tua mão depois, logo lá na frente. Porque Ele é o teu Deus, Ele está cuidando de ti. E quando você anda na presença de Deus, você está seguro. Quem pode dizer amém nessa noite? Tu não serás atingido. É a promessa de Deus. Você não vai ser atingido. A sua casa não vai ser atingido. Deus está cuidando de você. A presença de Deus. Diga comigo. A presença de Deus é insubstituível. Cara, irmão, vai trocar a presença de Deus pelo quê? Além do que você vive na ambiência, no lugar onde Deus está movendo, né, de se quebrantar, de ser cheio da presença de Deus. Olha o que ela traz. Ela traz descanso. Ela traz segurança.
Estou indo já para a reta final. Terceiro princípio do que faz a presença de Deus ser insubstituível e resolve também um problema na nossa vida. Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos 15, 3. Porque também Cristo... 15, 13. Fui eu que errei, barbeirei. 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, em crença, para que seja abundante em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Abundância, para que você seja abundante, em abundância, extravagante, além do limite, além do que é normal, em esperança, que é te dada pelo Espírito Santo. Aonde você encontra a esperança, a verdadeira esperança? Na presença de Deus. Falei sobre isso, acho que foi terça-feira. Como é triste uma pessoa que não tem esperança, irmãos. A pessoa sem esperança, ela pode cometer os piores erros do mundo. Porque a mulher que perde a esperança de que o marido mude, o que resta para esse relacionamento? O pai que não tem esperança com os filhos, o que sobra para esse pai? A pessoa que não tem esperança nenhuma em relação à própria vida, o que sobra para essa pessoa? Aonde falta esperança, entra o suicídio, entra o alcoolismo, entra a drogadição. Aonde falta esperança, não há mais vontade de viver. Porque o que nos mantém e o que nos fortalece, independente de qualquer momento que possamos estar vivendo, quando às vezes as coisas não estão como desejaríamos que estivessem, quando estamos passando por momentos difíceis, o que nos mantém de pé e o que nos faz continuar caminhando é conseguir olhar para frente e ter a esperança de que dias melhores virão. Como é bom viver na presença de Deus, porque quando a gente anda na presença de Deus, a gente vive o Salmo 30. A gente sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria virá logo pela manhã. Aí você está chorando, mas você continua caminhando, porque você tem a esperança que o tempo das lágrimas vão passar. Você vive momentos, às vezes, de complexos espiritualmente. Existem momentos que você espiritualmente está abalado, não está bem. Existem momentos que talvez emocionalmente você não está bem. As suas emoções estão abaladas. Existem momentos que às vezes o teu relacionamento não está bem. O marido é... Será que é só lá em casa? Tem época que parece que o casal está falando grego. Um fala A, o outro parece que entendeu B. Um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Um está querendo economizar, o outro está gastando. Esses momentos que no relacionamento, no casamento, no noivado, no namoro, as coisas não estão bem. Tem dias de ajustes, que tem que pegar a chavezinha para dar aquela apertadinha na porca. E a coisa fica feia. E a esposa diz, precisamos conversar. Aí quando a esposa diz, precisamos conversar, o homem arrupia aqui, tem o cabelinho da nuca. Existem momentos complexos, momentos difíceis. Às vezes a esposa está ali irritada com o marido, mas quando ela anda na presença de Deus, ela diz, não, é só uma fase. Deus está no meu casamento. Eu sei que esse tempo difícil vai passar. Eu sei que esse momento ruim vai passar. Ele é um mozão, não vou abrir mão dele não. Aí o marido olha para a mulher e diz, não, eu sei. Deve ser só os hormônios. Isso é coisa dos hormônios. Isso é uma fase. Vai passar. Ela é a mulher da minha vida, não vou abrir mão dela.
Como é bom a gente poder andar na presença de Deus, porque quando a gente anda na presença de Deus, a presença de Deus, ela gera em nós abundância de esperança, e a esperança começa a alcançar todas as áreas da nossa vida, é lá no nosso trabalho. Ai, mas vamos ser sinceros. Para com isso. Todo dia você acorda, eu amo meu lugar de trabalho. Todo dia. Tem época que a coisa tá ruim lá, tá ou não tá? Tem época que eu não aguento mais meu trabalho. Não aguento mais meu chefe. Tem época que a coisa tá ruim. Às vezes Satanás é tão astuto que ele coloca um filho dele lá. Tô brincando, né, amado? A nossa luta não é contra carne nem sangue, pelo amor de Deus. Mas você anda na presença de Deus. E a presença de Deus, ela alcança todas as áreas da sua vida. E aí você tem abundância de esperança. Você passa por momentos difíceis, você passa por momentos nebulosos, mas algo dentro de ti te diz: vai passar. Isso vai passar. É um momento ruim, é um momento difícil, mas vai passar. Como é que a gente pode trocar a presença de Deus? Fora da presença de Deus não tem esperança. As pessoas ficam só com o que é ruim. Por isso que a gente vê tanta gente negativa, tanta gente cabisbaixa, tanta gente negativa. Às vezes até dentro da igreja. É um sintoma. Não está mais andando na presença de Deus. Porque quando eu ando na presença de Deus, eu tenho esperança. Eu tenho esperança para a tua vida. A esperança para a tua vida, a esperança para a tua família, a esperança para o teu relacionamento, a esperança para esta cidade, a esperança para este estado, a esperança para o Brasil, a esperança, e a esperança se chama Jesus, e para viver a esperança, precisamos andar na presença dEle. Quem crê, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite. Salmos de número 16, versículo 11. Já indo para o final. O pastor faz isso. Eu vim para pregar hoje. Salmos capítulo 16, versículo 11. Quem não aguenta mais me ouvir, diga amém. Então posso falar mais um pouquinho. Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Diga comigo bem alto, diga assim, na presença de Deus há abundância de alegria. Isso também resolve outro problema crônico, irmão. As pessoas andam estressadas hoje em dia. Eu prego e vejo que tem gente que fica estressado com a minha pregação. Acredito que o pastor falou isso. Não acredito. Estou de mal. Vou romper relações com o pastor. As pessoas às vezes, hoje em dia, estão sempre com os nervos à flor da pele, estressadas, prontas para brigar. Para perder a paciência, perder a calma. Quantas famílias estão sofrendo hoje por causa disso, irmãos? Os casais estão sempre brigando, irmão. Para com isso, irmão. Tem gente que nem casou ainda já está brigando. Então é um estresse, pessoas brigando. E brigam entre si, e até os bichinhos sofrem, e xingam os cachorrinhos, amaldiçoam o cachorro do demônio, o cachorro do diabo, o cachorro... Meu Deus do céu! Calma! É muito estresse. Todo mundo assim, sobrecarregado, irritado, tenso. Vamos fazer um exercício? Puxa o ar. Puxa. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar. Olha para quem está atrás e diz assim, te acalma. Relax.
Relax. Relax. Ai, mas eu sou estressado, então te acalma, te desestressa. Porque nós somos chamados para andar na presença de Deus. E na presença de Deus há abundância de irritação? Na presença de Deus há abundância de estresse? Na presença de Deus há abundância de brigas e iras? É isso que está lá? Ah, não, aqui está dizendo que na presença dele há abundância de quê? Alegria. Teve uma pessoa uma vez que me pediu uma reunião. Não está mais aqui no nosso meio. Pastor, eu queria falar com o senhor. Disse, vamos conversar. Aí veio conversar comigo e falou, não, eu queria falar com o senhor que eu não gosto do seu jeito de pregar. Eu disse, é mesmo? Mas o que houve? Não, é porque o senhor é muito irreverente, o senhor faz brincadeiras na hora de estar pregando, e eu não gosto disso. Eu falei, come menos. Eu não gosto do meu jeito de pregar. Mas quem me fez assim foi Deus, irmãos. Você quer um estressadinho, um irritadinho? Eu não sei, eu ando na presença de Deus. A minha vida é tranquila, irmão. Eu ando na presença de Deus, eu ando descansado. Eu não vou andar por aí com cara de brabo, você não sou isso. Eu não vou vir para aqui cuspir fogo, você não cuspa fogo. Esse sou eu ando na presença de Deus. E na presença de Deus, abundância de alegria. Não vou vir aqui com cara de delegado. É o meu jeito. Eu ando na presença de Deus. E a presença de Deus, nela tem abundância de alegria. E eu sou uma pessoa assim. Então hoje em dia, há essa atenção no ar. Amados irmãos, nós somos chamados a andar na presença do Senhor. Nós somos chamados para desfrutar do que está escrito lá em Tiago, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como é bom andar na presença de Deus, você é uma pessoa mais alegre. Você vive a vida diferente, irmãos. Você vê os outros brigando, você fica rindo. Os caras estão brigando lá, mas... pegando fogo lá, tá pegando fogo. Esse sou eu. Eu vejo os outros brigando, eu olho lá, tá se matando. E se xingando. Eu sempre disse, aconteceu uma situação há poucos dias, eu até disse exatamente isso. Eu disse assim, ó, as coisas para mim eu julgo o seguinte, ó. Isso aqui vai servir para mim dar muita risada daqui a algum tempo. Pode ser as coisas mais difíceis. Você vai viver mais, você vai ter mais saúde, você vai ter mais paz. Jesus nos chamou para andar na presença dele. E na presença dele a gente tem que se livrar das cargas. Na presença dele a gente não tem que andar sobrecarregado. Na presença dele há abundância de alegria. Começa a rir de você mesmo, irmão. Começa a rir de você. Sabe, eu sou aquela pessoa que eu tenho que voltar às vezes. Eu estou indo e eu tô indo para levar uma coisa pro Roberto. Eu tô indo lá na casa do Roberto que eu tenho que entregar um negócio pro Roberto. Eu tô chegando quase no portão do Roberto e ele diz, pai, eu vim aqui para entregar um negócio, mas não trouxe. Aí eu tenho que voltar lá em casa para buscar. Ele sou eu. Aí você acha que eu fico bravo? Eu volto rindo da minha cara. Mas eu sou muito boca aberta. E aí eu conto pro Roberto depois. Não conto, Roberto. Roberto nem sabe o que eu fiz, Roberto. E ele dá risada comigo. Irmãos, aprenda a rir de você mesmo. Aprenda a rir de você mesmo. Aprenda a rir das coisas que dão errado. Senão você vai ficar estressado demais. Aprenda a rir de você. Aprenda a rir das coisas que dão errado. Leve a vida mais leve. Porque na presença de Deus há abundância de alegria. Quantos podem aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte? Jó perdeu tudo, irmão. Perdeu até os filhos. Os bens. O Jó disse em Jó 41, 21. Sabe o que ele disse? Que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Jó disse assim, ó, na presença do Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria. Porque aonde a presença de Deus está, a presença de Deus transforma. E encerrando, Romanos capítulo 8, versículo 31. Texto conhecidíssimo. Romanos 8, 31. Eu poderia citar, mas nós vamos ler. Diz assim, que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós. Diga assim, ó, se Deus é por nós. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, quem será contra nós? Irmãos, a presença de Deus é insubstituível, porque quando você anda na presença de Deus, a presença de Deus é geradora de vitórias na sua vida. Se Deus está contigo, você está na presença dele, o louvor pode ir vindo. Se você está na presença de Deus, se você anda na presença de Deus, se a presença de Deus é contigo, se Deus é contigo, quem vai ser contra ti, irmão? Pastor, estou enfrentando uma doença, essa doença é maior que Deus. Pastor, estou enfrentando um problema, o teu problema é maior que Deus. Irmãos, se você anda na presença dele, a presença de Deus, ela é geradora de milagres e vitórias na sua vida. Aí eu volto a insistir com você. Existe algo que nós podemos substituir pela presença de Deus? A lâmpada queima, você vai lá e troca. O amigo mente para você, você troca de amigo. Coisas são substituíveis. Até pessoas hoje em dia estão sendo substituídas. Mas a presença de Deus, ela é insubstituível.